Já tem muito tempo que o pessoal fala spin selling, cara, troça esse, geralmente eu estou caminhando, nunca lembro do que é. Agora eu lembrei, porque a especialista falou comigo, pô, você pratica? Eu falei, cara, não pratica, então corre atrás. Ela falou para ler o livro, só que o livro para eu ler, eu vou demorar mais. Ela falou, cara, tem resenha, tem resumo no YouTube, então pega que você já vai pegar o negócio. Cara, eu peguei e vi o seguinte, todos que estão aqui, a gente faz venda, tá? E as vendas que a gente faz, de certa forma, são vendas grandes. Igual eu falei para o Josiel, são vendas que o vendedor nunca está perto quando o cara toma a decisão, né? Você não está perto quando o síndico toma a decisão que vai fechar com você. Raramente você sai de lá e fala assim, está fechado para mandar nota. Raro. Às vezes no apartamento dá, né, Fernando? Mas obra grande assim geralmente não dá. Então é uma técnica que eu já tem muito tempo. Se eu não me engano, é da década de 80 essa técnica. O autor do livro fez em 80 mil reais. E a gente vai usar, porque eu acho que para a gente vai funcionar, para você vai funcionar bastante. Bom, essa técnica de venda é o seguinte, isso aqui é um acrônimo, cada letra dessa representa alguma coisa. É uma sequência de perguntas. E o mais interessante aqui é a gente criar um roteiro, criar um script. Tá? Depois eu vou pedir para a gente fazer isso também. Quando a gente cria o script, que a gente já tem o script na Venda Fácil, inclusive vocês podiam fazer também para a empresa de vocês, quando a gente liga para o cliente, tem um script para seguir. E eu sempre falo que esse script ele deve ser escrito a lápis, porque constantemente muda. Do primeiro que a gente fez até agora já mudou um monte de coisa. Então a gente precisa sempre estar atualizando ele. Isso aqui vai ser uma sequência de perguntas que a gente vai vender através de perguntas, vamos dizer assim. Tá? O S são perguntas de situação. Até no caderno, vou voltar nesse aqui. São perguntas de situação. Tá? Vamos escrever todas aqui para a gente poder entender. O P são perguntas de problema. O I, implicação. Vou passar por todas elas aqui para a gente entender. E o N, da necessidade, que é até melhor colocar necessidade de solução. Beleza? Então é basicamente isso aqui, ó. São perguntas que a gente vai falar sobre problema, situação, problema, implicação e necessidade de solução. Vamos lá. Perguntas de situação, tá? O que vem isso aqui? A gente vai primeiro estudar o nosso cliente. Antes, essa questão de situação era mais difícil porque a gente não tinha internet. Hoje você consegue chegar no cliente sabendo tudo dele. Sabendo tudo dele. Vai chegar para o cliente, vai ver qual é a dificuldade que ele tem. Então, por exemplo, no nosso caso que é condomínio, a gente tem que estudar o condomínio. Você tem que saber, você tem que entender o cara inteirinho. O cara que a gente vai atender, ou a pessoa que a gente vai atender, ele tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta, sabe? Igual a gente montou o avatar, para a gente poder achar na rede social, é um pouco disso, a gente saber o que o cara gosta, o que o cara faz, aonde ele costuma consumir, enfim, a gente vai entender o cliente. Além do cara que a gente vai visitar, a gente entende o cliente. Como no nosso caso é condomínio, um pouco diferente. No seu caso, o seu fica melhor. Você vai vender um projeto para o Thiago, você tem que estudar o Thiago, entender o Thiago, tem que saber o que o Thiago gosta, o que o Thiago consome e tal, você vai entender o Thiago. Tá? Então, a gente vai situar sobre o cliente que a gente está indo. Tá? Eu até coloquei algumas coisas aqui, não é para estender muito, não é para você também pesquisar, fazer um detetive, né, descobrir, é para você se situar, para que quando você chegue para conversar com o cliente, você já tenha alguma coisa. Mas na hora que você está com o cliente, essas perguntas vão ser faladas. Na hora que a gente ligar para o cliente, essas perguntas vão ser faladas. Tá? E eu falo que dá certo, depois eu vou explicar por quê. Você não vai estender muito, mas você vai conhecer, cara, vai entender o cara, vai começar a entender, né? Por exemplo, ao invés de a gente chegar no condomínio e falar assim, mas onde é que está o problema? Vamos lá que eu vou olhar. Vamos começar a entender quantos funcionários tem aqui no seu condomínio. Tá? Quantos, vocês costumam ter bastante problema aqui de inadimplência e tal, a gente começa a se situar, começa a entender o cliente. No seu caso, como é que é a sua frota? Eu vi aqui que eu acho que você tem mais ou menos aí uns 100 carros, é isso mesmo? Porque você já pesquisou antes, já fez o dever de casa, sabe?
Você vai fechar às vezes mais pé com a galera e tal, mas aqui, ó, como é que é? Eu já percebi que você costuma investir em tal coisa. Vamos pegar juntos aqui, vocês vão se situar. Beleza? Claro, até aqui? Situação. Aí a gente entra agora nas perguntas de problema. Você vai começar a entender o que o seu cliente tem de problema. E aí a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais, tá? Então a gente vai mapear o problema, vai mapear. O Fernando, por exemplo, vai chegar no condomínio e já mapear. Ele vai, cara, se o cara ligou, ele falou que tem uma infiltração debaixo da piscina. Então eu já estou começando a mapear o problema. Vai mapeando o problema, tá? E aí, talvez a gente já comece a ir um pouco mais. Você vai chegar no cliente e falar assim, beleza, bom, você tem um problema, você tem vários tacógrafos que você tem que arrumar, e aí você já começa a entender o problema dele. Mas você já trabalhou com outro cliente, com outro fornecedor? Já trabalhei. Qual que era a desvantagem de você trabalhar com esse outro fornecedor? Você já está começando a mostrar para ele o problema. Tá? Eu tenho, cara, eu não aguento fazer obra. Mas conta para mim, cara, por que você tem problema com obra? O que você fez com obra que te deixou desse jeito? A gente foi num cliente junto, eu e o Fernando, que a mulher falou assim, o seu negócio é aquele de injetar? Então você nem fala comigo, você pode sair daqui da minha sala agora, lembra que a mulher porrenta da burro? Na hora a gente já começou, mas peraí, o que aconteceu? Por que você teve essa má impressão? O que aconteceu? Não, aí a gente foi saber que era um outro produto, mas por ser injetável, ela já associou com o nosso produto. Então a gente começa a ver o problema do cliente e tem que, cara, é por pergunta. Você basicamente vai conduzir a sua venda através de perguntas, sempre jogando para o cara, sempre deixando o cara falar. Se a gente perceber que o cara está um pouco arredio, não quer muito falar, não quer muito da liga, da conversa, a gente vai cortar. A gente não vai também ficar enchendo o cara de pergunta. Beleza? Então, essa parte do problema, ela é muito interessante. Tá? Só para vocês terem noção, o autor do livro até fala que ele levou menos de 30 segundos para poder comprar um canivete, por causa do preço, porque a resposta de compra dele para comprar um canivete barato é muito rápida. Diferente quando ele foi fechar um projeto maior, ele já passou mais tempo, analisou mais coisas. Então a gente precisa chegar nesse ponto que as decisões rápidas, por isso que isso aqui são fechamentos de vendas longas, vendas grandes. Tá? Se você tem, por exemplo, uma lojinha de venda de capinha de celular, talvez isso aqui não se aplique. Se o cara conseguir, beleza, mas o cara vai colocar uma técnica de venda grande para venda pequena, o cara tem meu respeito. E aí que mora o problema nosso também aqui, tá? Porque quando o cliente apresenta o problema para a gente, a nossa intenção na hora já fala assim, eu tenho a solução para você, tá aqui. E a gente tem que se segurar, porque ainda tem mais uma parte do processo que a gente tem que seguir. Se a gente não seguir essa parte do processo, pode ser que a gente caga o método todo. Isso é um método, tá? E nós vamos testar esse método. Pode ser que está certo, pode ser que a gente tenha que testar outro. Nós vamos testar ele. Quando chega nessa parte que a gente fala o problema, eu tenho aqui, cara, um problema de filtração que não resolve, já tem tempo, já veio 3 empresas aqui e não resolveu. Mas na hora da vontade, eu falei assim, eu vou resolver. Aí a gente tem que segurar. Tem um monte de caminhão meu aí, a mulher me passou para trás e tal. Dá vontade de falar assim, não, comigo você não tem esse problema, sabe? Aí a gente se segura, por quê? Por vontade não, isso acontece. Acontece. Aí a gente vem para a próxima, implicação. E é aqui que a mágica começa a acontecer. Por que a mágica começa a acontecer? Porque a gente falou o problema. Naturalmente, a gente tem vontade de já enfiar a nossa solução. E aí o que você vai enfiar? Você vai aumentar o problema dele. Se você não resolver a sua infiltração, o que isso pode impactar no seu condomínio? Se você não fizer essa obra agora na sua casa, ou então se você deixar isso mais para frente, o que pode acontecer? Qual o impacto que isso vai ter? Se você não consertar esse tacógrafo agora, então se você não fizer o que tem que fazer agora, você já parou para pensar que a Polícia Federal pode parar seu caminhão e te dar uma multa de R$5.000? E essa multa de R$5.000, se você tivesse arrumado o tacógrafo, você ia gastar R$1.000. Você começa a cutucar a ferida dele. É basicamente isso. Você vai pegar a ferida e vai cutucar. As perguntas de implicação você vai cutucar. Por quê? O cara já te falou da situação dele. Ele já te mostrou o problema dele. E aí o que você vai fazer? Começar a cutucar a ferida dele. Começa a cutucar, começa a mostrar, né, o que acontece se ele não resolver o problema. Então
se ele não fechar com você de Tacócos, não tem problema. Mas você vai começar a mostrar. Ó, você vai ter esse problema, você vai ter aquele. Se você não fizer, se você continuar desse jeito, vai acontecer isso. No nosso caso é muito fácil, né, Fernando? É muito fácil. Tem um argumento bem imediato, né? Só que a gente deve mostrar isso. Olha, a estrutura está sendo comprometida. Então vamos lá, se desplacar isso aqui, essa laje, e cair em cima dessa BMW que está aqui, quanto você vai gastar para arrumar essa BMW? Você já fez essa conta? Ah, não fiz. Eu falei, então, meu amigo, é bom você fazer. Eu estou cutucando a ferida dele, estou abrindo, tá? Porque eu não estou falando mentira. Não. Eu estou expondo uma coisa que vai acontecer e pode acontecer o quanto antes, pode acontecer até na hora que eu estou conversando com ele, né? Então isso aqui é expor o problema, mostrar para ele, né, que aquilo ali eu tô mostrando a implicação. Se não for resolvido o problema, o que vai acontecer se ele não resolver? Qual é a implicação disso? Qual é o impacto disso? Né? Então a gente vai, na verdade, não vai aumentar o problema, né? Eu vou aumentar a dor, vou aumentar a dor. Ele já tem essa dor, certo? Seu cliente já tem essa dor. Você vai aumentar ela, você precisa aumentar ela. Para quê? Para jogar a gente no último grupo de perguntas, que é a necessidade de solução. Aí na necessidade de solução, você vai modificar o foco para a solução, né? Só que você não vai apresentar o seu produto como se fosse a solução da parada, entendeu? Você vai deixar o seu próximo, você vai deixar o seu cliente chegar a essa conclusão sozinho. Aí que está. No conjunto de perguntas de necessidade de solução, você não vai chegar e falar assim, aqui ó, porque depois do I, você já cutucou a filha dele, você vai falar assim, então eu tenho a solução. Não, você não tem. Você vai começar um novo conjunto de perguntas de necessidade e solução. Esse conjunto de perguntas vai fazer o cliente sozinho entender que você é a solução para ele. Beleza? Então a gente vai começar a mostrar. Olha, e se você tiver aqui uma empresa que chega aqui e pega essa infiltração e assume ela inteirinha, independente do método que eu for usar, eu peguei aquela infiltração ali, assinei o contrato com você, aquela infiltração é minha. E se você tiver alguma solução, alguma tecnologia no mercado nova, que a pessoa chega no seu condomínio, trabalha, faz o que tem que fazer e você nem sabe que essa equipe passou por ali. A gente já começa a ter um grupo de perguntas que vai fazer o cliente saber qual é a melhor solução. Tá? Então, ele praticamente vai chegar nessa resposta sozinho. Ele vai entender que você é a melhor solução para ele. Tá? Aí no final, a gente vai falar, então, tá aí, ó, uma empresa faz isso. E se você consegue, por exemplo, resolver a sua frota inteira e talvez, dependendo, eu consiga colocar um funcionário meu aqui para resolver no fim de semana, que você não tem possibilidade de ir lá, e a gente agiliza e põe o funcionário para poder fazer um rolo no domingo. E aí? Cara, isso seria bom. Então tá aqui, meu amigo. Vou te apresentar um negócio. Basicamente, vai vender nossa empresa através de perguntas. Você já tinha feito isso antes? Uma técnica diferenciada. E eu vou falar o que aconteceu. Eu passei por esse processo 2 vezes. E hoje que eu estudei esse método, eu identifiquei que eu passei por ele. Quando eu aprendi esse método, eu falei, rapaz, o cara me vendeu aquele negócio desse jeito, cara. E eu fechei na hora. Quando eu identifiquei o cara me fazendo um monte de pergunta, e ele começou a me cutucar a minha dor, cara. Ele falou assim, cara, você está perdendo dinheiro com isso, você consegue ver que você perde dinheiro. Se você continuar desse jeito, daqui a 2 anos, se você me falou que você está perdendo 10 mil agora, daqui a 2 anos, será que você não está perdendo 100 mil? Aí aquilo começou a me cutucar, começou a doer. E ali ele veio, né, me trazendo as implicações do problema que eu já tinha mostrado para ele. E ali depois de um tempo ele falou assim, você acha que a solução para você é você aprender isso, é você entender aquilo, é você fazer aquilo? Aí eu comecei a falar, cara, essa é a solução. Então, a nossa empresa faz isso, faz aquilo, outro, vou te entregar isso, vou entregar aquilo. Eu já estava macio, cara. Já estava fácil. Ali era só dar um bicudo que eu já pegava na hora. Esse conjunto de perguntas, eles vão chegar de uma forma diferente no cliente. Diferente. Sabe por quê? Todo cliente vai chegar e falar assim, aí, eu sou uma empresa boa que faço obra. Vamos fechar? Calma, peraí.
Não, mas eu tenho equipe para tudo, coloca ali, eu faço rapidinho sua obra, viu? Todo mundo fala que você vai demorar 1 ano para fazer uma obra, eu faço ela para você em 6 meses. Mas calma, eu nem te falei que o meu problema é esse. Nem te falei, às vezes eu quero uma obra devagar mesmo, que eu quero gastar aos poucos. Calma, entende o cliente, entende primeiro qual é a situação dele. Por exemplo, o José está fazendo uma obra para Pizza Hut. Agarrou o nome da pizzaria. Pizza Hut. Ele sabe que ele precisa correr, porque a gente tem um prazo para entregar. Eu preciso colocar o imóvel para funcionar. Então ele já está começando a estudar a minha situação. Se ele chegar e falar assim, ó, eu vou ter que fazer aquilo lá devagarzinho, pronto, já deu ruim. Né? Eu apresentei um problema para ele. Se ele chegasse e falasse assim, cara, olha só, mas então tudo bem, você tem que cumprir o prazo, mas isso aqui não vai dar problema se fizer, ele vai me mostrar o problema. Cara, ali é outro procedimento, é outra coisa. Né? Esse conjunto de perguntas, quando eu comecei a perceber, eu comecei a ter vários insights de venda para a gente fazer. Não sei se vocês tiveram também. Várias formas, cara, olha só como que eu abordo o meu cliente hoje. Por exemplo, quando a gente faz ligação. Aqui a gente tem a prospecção, a Pamela está por essa parte. A gente liga, faz ligação, conversa, tenta achar o cliente. Quando achou o cliente, conseguiu falar diretamente com a pessoa responsável, aí a gente está com essa oportunidade de ouro na mão. Então, quando a gente tem uma técnica dessa para usar, a gente não vai desperdiçar ela. Então, a Pamela, por exemplo, às vezes vai falar com o cara, em vez dela começar, talvez, usar o script que a gente usava antes, a gente vai deixar de lado um pouco e vou fazer um novo script usando o spin. Ok? Então, ela vai começar a perguntar, vai começar a se situar, né, como é que ele é, como é que não é. Eu acho que para condomínio, por exemplo, a gente pode perguntar qual é o quadro de funcionários, né, se tem meio de imprensa, se não tem, se ele tem muitos condomínios, quantos apartamentos tem, quantos condôminos tem. Ali, talvez a gente já vai dispensar um condomínio que às vezes tem 5 apartamentos. Às vezes tem 5 apartamentos, ele tem infiltração na garagem, mas não vai conseguir, a gente não vai conseguir entrar. Né? O Recreio tem muito isso, né? Prédiozinho com 5, 6 apartamentinhos. Cara, raramente a gente consegue entrar. Você vai acabar achando o seu nicho de clientes. Exatamente. A gente está conversando, a gente faz muito orçamento para pessoas que não vão contratar a gente. Exatamente. Talvez seja uma segunda linha da sua empresa. Aí sim, você vai fazer um spin para essa segunda linha da sua empresa. Então, ali a gente já começa, inclusive, para poder ter menos trabalho. No seu caso também, você já vai começar a fazer uma parte de comercial para a empresa e já saber para qual cliente você vai, cara. Então, na verdade, para mim vai ser interessante porque eu estou querendo montar agora um comercial. Exato. E a princípio eu seria esse comercial. Exato. Então, essa técnica eu não conhecia. Então, já vai me dar um norte para quando eu chegar no dono da empresa, vou conversar com o responsável. E outra situação também, que é interessante para mim isso aí, é passar, por exemplo, para a Bruna, que fica na recepção, fica lidar direto com o orçamento. Sim. Então, às vezes o cara chega lá, faz o orçamento da cola, mas o cara não faz o orçamento. Ah, no outro dia eu faço. Só que mostrando essa situação para ele, mostrando o que ele pode perder, por exemplo, hoje se o cara não tiver o certificado da COF, ele não carrega. Ele perde a carga. E aí você está apresentando um problema. Eu estou apresentando um problema. E aí, além da implicação. Aí você já começa a implicação. E aí, se você não carregar o seu caminhão, qual o valor que você vai perder? Quanto que é o valor dessa carga? O valor da carga é 3 mil, o valor da carga é 3 mil, beleza. E qual é o valor de multa que talvez você vai pagar porque o seu cliente não carregou? Então, assim, coisa que pode passar para ela aplicar diretamente ali, e assim, ao invés de eu ter 3, 4 orçamentos por dia que o cara vai e não faz, exato, conseguir começar esse cara. Mas aí é muito importante, Luciano. Chegou no programa da implicação, a gente vai ter muita vontade de falar assim, eu sou a sua solução, está aqui a minha empresa. E ele tem que segurar a onda, porque a gente tem que ir para a próxima, necessidade de solução. Tem que começar a fazer as perguntas. Rápido, devagar. Tem que começar a fazer as perguntas para o cara falar assim, cara, eu quero isso. Por exemplo, um argumento que eu dou, falando assim, cara, aquela trinca é minha. Independente se eu vou usar o meu método, se eu vou refazer seu teto, não sei, cara, aquela trinca é minha. Isso é um argumento que eu dou para o cara, porque se eu usasse isso, se eu soubesse a técnica e usasse isso diferente, eu ia falar assim, cara, beleza, o seu problema é realmente aquele ali vazando e tal, mas se eu conseguisse te falar que a minha empresa, se eu conseguisse falar que eu consigo
solucionar aquele problema para você. Então, aí o cara vai começar a ficar assim. Quando você explica, fala, cara, a sua necessidade ali é ele chegar na conclusão e falar assim, o certo seria ele falar para mim. Eu quero que o cara resolva aquela trinca para mim. Eu preciso resolver. Entendeu? E não eu ficar assim, pô, eu vou falar que aquela trinca ali é minha, eu vou resolver ela para você. Isso aí é a venda que a gente está acostumado a fazer. Agora, se eu consigo fazer ele falar isso, ele falar aquela trinca ali me dá dor de cabeça. Seria muito bom alguém resolver aquilo para mim. Mas através disso aqui, um por um, chegando, método por método, ele falar para mim que ele quer que resolve aquilo. As perguntas que eu fiz da necessidade de solução, ele deu aquela resposta. Eu falei, então tá bom, amigo, eu vou assinar um contrato com você falando que aquela trinca é minha. E ainda a gente ainda tem um argumento bom que é, eu vou assumir a responsabilidade dessa clínica aqui, ela vai ser minha durante 15 anos. Isso. Isso Daí o cara se mata. Aí você fecha, A perna chega até tremer. Aí você fecha. Então, você entendeu, Fernando? Você imagina se você consegue chegar nesse procedimento inteiro do cara falar isso para você através de um conjunto de perguntas. Está aqui. Foi você que Sim, varia muito do perfil do síndico, né? Claro. Um te dá mais abertura, menos, tem cara que dá mais afobado, tem cara Exato. que autoritário. Mas dentro do perfil de cada um você consegue. Mas isso é uma técnica. Sim, Né? sim. O próprio livro, eu não li o livro, mas os resumos, os estudos que eu estudei e as pessoas vão falando, tem cliente que você começa a fazer uma pergunta, o cara não tem tempo não, vamos lá, cadê? Você não vai conseguir, Não, você não vai conseguir, mas é uma técnica. Se a gente tiver um traquejo ali e tal, né, vai conseguir fazer, pelo menos, tentar seguir o que a gente quer seguir aqui, né? Cara, não tem tempo, tá bom, você não tem tempo, você vai ficar igual um doido também, investigando a vida do cara, você não vai também ficar enchendo o saco falando do problema, mas é bom que a gente consiga passar por isso aqui, é bom que você consiga passar pelo método, beleza? Sobre o método, ficou alguma dúvida? Só porque eu não comecei isso antes ainda. Sobre situação, pintou dúvida? Se situado sobre o cliente e tal, sobre o problema, mostrar para ele, sobre segurar a onda de não depois do problema já entregar que você é a solução, ficou dúvida? Implicação, cutucar ferida mesmo, mas não é cutucar ferida no sentido assim, ó, seu problema é grande, hein? Seu problema é grande, tá vazando mesmo, hein? Isso não é implicação. Isso não é implicação. A implicação foi assim, cara, você sabe o que está acontecendo dentro daquele concreto? Então, uma vez que a gente fez isso junto, sabe o que está acontecendo? Sabe que está entrando em oxigênio dentro daquele concreto? O ferro está oxidando, ele está fazendo assim, está expandindo. E sabe o que está desplacando? Porque o ferro está ocupando um lugar que ele já não é mais para ocupar. E aí o concreto vai cair. Você sabe que ele pode cair em cima da cabeça de alguém? Eu estou implicando. Se cair na cabeça de alguém, você sabe quanto você pode pagar de multa ou de indenização para uma pessoa? Você sabe quanto? E aí a gente não trabalha isso como pergunta. Esse é que é o grande lance do método. A gente não trabalha isso como pergunta. A gente trabalha no nosso dia a dia como afirmação. Ó, se aquilo lá cai na cabeça de alguém, você vai pagar uma indenização, hein? A gente está afirmando. E aí você já entregou para o cara não tem que pensar nada. Aqui faz o cara pensar. Aqui faz o cara falar assim, rapaz, isso aqui onde será que deve dar? Aí tu tá arriscado o cara sair dali e ligar para um advogado. Se cai um negócio na cabeça do cara, quanto que eu pago aqui? Né? Ou talvez a gente mesmo já faz esse trabalho de casa aqui com a situação. Já liga para um advogado, cara, se caiu um negócio na cabeça de um cara dentro de uma garagem, quanto que Ele paga. você fez o dever de Você já casa? ouviu meu pai falando assim? Hã? Você já ouviu meu pai falando assim? Não. Como Não? assim? Desse jeito que você está falando? Não. Se você fizer isso, você sabe o que vai acontecer no futuro? Não. Porque eu ouvi isso na vida inteira. Ele só implica as coisas na vida. Ele só está usando É o ele só método está usando nacional o de vida. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? O pai vai cortar seu videogame. Ele só está usando o vídeo, ele está usando o resto. Bom, então se ficou dúvida, para o meu time da Venda Fácil eu queria fazer um desafio. Se vocês dois quiserem entrar, beleza. O desafio para vocês é o seguinte, cada um de vocês, eu preciso que vocês façam um roteiro, um script de venda utilizando o Spin. Fernando, Fábio e Galão, um script. Você como se estivesse falando com o cliente. Por quê? Esse script, eu quero que a gente use ele. Telefone, pessoalmente, até no telefone, às vezes, dependendo, porque você também faz prospecção. Eu queria ele para terça-feira. Script para terça-feira. Tá? Você vai no Rio semana que vem? Vou. Qual o dia? Eu vou ir terça, vou ir quarta, vou estar com filho.
Então, se bobear, a gente faz segunda-feira, então. Sim, pode ser. Né? Ou segunda, às vezes segunda no final da manhã, que ainda dá tempo que vocês pegarem hoje, começar a pensar em alguma coisa, segunda-feira dá um arremate. Se vocês dois quiserem fazer também, seria muito bom. Né? E eles a gente fechou aqui que eu preciso, agora vocês, é com vocês. Por quê? Esse script, Fernando, eu sei que você tem anos de venda, mas quando a gente passa uma técnica nova, é difícil a gente colocar para rodar. Então é importante a gente colocar o script. Para vocês talvez seja um pouco mais fácil, fica aqui dentro do escritório, vai estar o tempo todo, ele vai estar na rua. Mas por isso que é rebonte anotar, treinar e ver como vai funcionar. Né? Aqui a gente tem a teoria, mas cada um, em cada área, em cada empresa vai ter um dia a dia diferenciado. Então, script até segunda-feira, no final da manhã, cerca de 10h30, 11 horas, para a gente poder colocar para funcionar. Tá? Aí, se tiver alguma dúvida, Fernando, pô, Thiago, não ficou muito claro lá o I, o P e tal, me dá um toque. Mas assim, o que não vai rolar é chegar segunda-feira, 9h30, falar o seguinte, pô, não consegui fazer porque agarrei, porque não deu tempo. Cara, script. Como é que vai ser script, Fernando? Começa com perguntas, tá? Qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Qual é a segunda? E aí separa S. Quais as perguntas que você vai iniciar? Que você imagina que você vai fazer, tá? Não é que pode ser que na hora muda. Não. Treinamento na hora. Treino, jogo é jogo. E aí você põe o P. Quais os conjuntos de perguntas de P que a gente vai fazer? O I e por aí vai. Beleza? No caso, nós, o script em cima da ligação. Não se tivesse pessoalmente com Em cima da venda. cliente. A venda por telefone, a venda pessoal é a mesma. Você só não está lá nem Você só não está lá, mas você está vendendo. Não, eu falo assim, pela captação, a pessoa não sabe ainda quem Melhor é. ainda. E não Melhor tem noção. ainda. Então, Nossa, melhor é diferente do que eu estar lá em frente. Se eu estiver lá, já vai estar me esperando, sabe que eu vou ver infiltração. Olha só, eu acho que é até melhor quando o cara não te conhece. Sim, sim. Sabe por que é melhor? Porque o cara já te conhece, ele já sabe até que as perguntas que você vai fazer, vai jogar ele para questão de infiltração. Quando não conhece, cara, você vai mostrar todo esse problema, você assim, então tá aqui, ó. A gente vai fixar que nós temos tecnologia, que nós temos rapidez, limpeza, não gera entulho, não gera quebra-quebra, não gera aquela coisa toda, só que através de pergunta. Então é muito mais fácil, porque na cabeça do nosso cliente da Venda Fácil, tá que a gente faz nosso método é como se fossem os outros. Uma manta, ou um poliuretano. Que a gente já até estava usando basicamente mais ou menos isso, não era esse método, que eu até falei, Capão, aquele script nós não estou conseguindo, nem estou usando. Eu já estou ligando e perguntando assim, você tem problema de infiltração? Porque os que falar assim é sinal que o problema já está perturbando. Você pulou o S, você está no Não, aí o que eu estava fazendo? É que eu consegui um número de e-mail maior. Se eles falassem sim, aí eu sei que já tem um problema, o problema já está perturbando, para alguém já abrir assim, não, tem problema sim. Se falar não, que a maioria fala não, mas com certeza tem, eu falo assim, não tem problema da resposta. A questão fala, não, é porque eu quero apresentar o serviço da minha empresa, porque ela trabalha com método inovador de infiltração, não precisa, não é igual o método tradicional, que você vai quebrar esse script não vai vai amassar e vai cair no lixo. A única coisa que a gente vai usar. Aí quando a gente fala do nosso benefício, a pessoa fala assim, não, é interessante, eu quero ver a apresentação. Aí tipo assim, curtou aquele monte de fala. Beleza, mas é completamente oposto desse método aqui. A única A coisa única que coisa você que a gente usou fica foi o P. filmando, né? Você só usou o P para descobrir se ele tem problema de filtração. Que mesmo assim também, quando a gente for perguntar, não vai ser tão diretamente assim. A questão de situação não é também para você estudar o cara, é para a gente só entender onde ele está, como é que ele é, qual o tamanho dele, se ele é pequeno, se ele é grande. Agora, daqui para baixo, cara, tem que ser seguido legal. E através de pergunta. E não falar assim, eu quero apresentar minha empresa para você. Né? Não está errado não. Só que nessa técnica aqui é diferente a pegada. A gente vai usar ela agora para testar. E eu acho que vai dar certo. Tá? Então é basicamente isso aqui. A gente vai usar uma técnica nova. Se vocês quiserem fazer também, segunda-feira, se quiser mandar, ou eu falo, a gente vai fazer segunda, vamos fazer outro dia, manda para a gente discutir junto. É interessante fazer para elaborar melhor na mente como isso funcionaria. Total. Acabei de ler agora, o cara falou lá, se o seu método está dando certo, o meu não.
Eu já falo, o meu método que eu uso hoje não está funcionando. Apresenta um novo. Vamos trabalhar um novo. É exatamente isso aí. Deu boa? Deu. Vamos melhorar. Não, tem que melhorar. Não deu boa? Vamos caçar um E é outro. um método que eu falo pra vocês, cara. Já está sendo usado por muita empresa e eu falei que eu passei por esse método 2 vezes e comprei fácil. Mas por trás disso também tem duas situações, rapport e questão emocional, né? Porque seguindo aí, na situação, automaticamente você vai fazer um rapport com o cliente, que é tipo um bate-papo, igual o Fernando falou, tem síndico que dá mais abertura ou não, dependendo do síndico, ele vai se comportar de um jeito. Exato. Automaticamente Exato. o Pelo cara... telefone Porque é ruim quando você já quer comprar um negócio, você já pesquisou tudo, que a maioria, quando é um cliente mais crítico, ele já Avisa te pesquisou e liga, já você sabe. já nem atende. Ah, Davi, tá Eu, beleza. João, eu quero comprar essa caneca, mas eu já pesquisei o material dela, eu quero essa caneca. Não adianta o vendedor ficar lá, mas aí, não, você já sabe que eu estou decidido, pronto, ele Então, já mas sabe aí, que eu não, mas aí é o argumento. ruim quando ele vê que eu estou com dúvida, Então, não aí sei é se eu quero argumento. vidro, É se eu argumento. quero O cara fica porcelana. querendo te provar o inverso do que você pesquisou. Então, mas quando eu já estou decidido, é difícil. Agora, vamos supor, se um síndico já pesquisou, vai dar fácil, como já acontece. Sim. Tem pessoas que até repetem o que está escrito no site. O cara já está decidido, não, eu quero isso. Aí chega lá, não adianta ficar também. Não, aí você vai confirmar. Aí que eu quero falar, uma dessas vendas que sim, eu aí passei, tá. a gente vai continuar a fazer o método e vai confirmar. Uma dessas vendas que eu já passei, o cara só. O cara era só ligar para mim e falar assim, vamos fechar? Isso. Eu só ia falar assim, como é que eu pago? Só isso, porque já estava fechado antes de eu começar a venda. Mas ele passou pelo processo inteirinho comigo. Inteirinho. E hoje eu identifico isso, tá? Porque na época, pra mim, ele só estava me vendendo. Ele era um cara que tinha feeling, sabia fazer o que estava fazendo. Agora não, agora. Agora, depois que eu estudei, eu vi processo por processo, cara. Eu lembro na minha cabeça as perguntas de cada letra que ele me fez. Loucura. E você Ficou sabe a gravado, sensação que você comprou, não que ele te vendeu, foi isso, não foi? Exato. Então, aí é outra questão emocional que o ser humano lá brasileiro, a gente não gosta que alguém vende, a gente gosta de comprar. Exato. Fala assim, Exato. por isso fala a palavra vendedor não corre, mas for a Vivo te liga, sabe que é vender. Total. Mas quando você Total. quer um plano, aí você sabe que é sentimento. Não, eu comprei, foi ela. E não adianta você florear, né, Fernando? Não adianta você falar assim, eu sou consultor de novos negócios. Você é vendedor, cara. Né? O outro fala assim, não. Porque a palavra vendedor, ela tem uma conotação ruim. Você para pra pensar, é ruim. Vendedor chato. Ou é o chato, ou é o cara que vende picolé, o cara acha que é vendedor. Cara, na verdade todos nós somos vendedores. E não adianta você florear. Eu trabalho numa empresa que chama Venda Fácil. Venda fácil. Então, o coração. Você fala, chega no condomínio e fala, o Fernando da Venda Fácil. Venda fácil. Não, e o pior, Pelo amor de Deus. e o pior é que tem gente que ainda fala venda fácil, V-E-D-A, que fala assim, venda? Não, filho, venda. Aí acho que a gente vai abrir um catálogo, né? Eu vendo tudo, venda fácil. Mas aí, eu vi um cara falando, eu sou consultor de novos negócios. O outro falou assim, não, rapaz, isso é ultrapassado. Eu sou coach em estratégias comerciais. Velho, eu quero você, meu irmão, eu sou vendedor. Acabou, eu faço uma venda, cara. Tem que acabar com esse negócio de ficar floreando tudo. Então, vamos usar isso aí que a gente tem. No nosso caso aqui, vamos fazer até segunda-feira na parte da manhã, se vocês quiserem fazer também. Beleza? Eu tenho certeza que vai dar resultado legal para nós. Eu também vejo aí. Essa semana eu vi um